Então, numa competição, a gente tem sempre uma área, um círculo, chamado de start. Ele tem um raio, por exemplo, 1 km. Depois do start, nós temos um ponto intermediário, chamado de pilão, P1, que também tem um raio. Esse raio e a localização desse ponto central do start, desse ponto central do P1, é dado pela competição, faltando alguns minutos, algumas horas para início das decolagens. Então ele dá a coordenada geográfica desse ponto central e o raio. Então com isso o sistema traça um círculo. E finalmente, pode ter vários pilões, né? Mas vamos, para ser rápido aqui, um último ponto chamado de end of speed. Dentro tem um ponto, né? Ele é dado por um ponto e um raio também. Por exemplo, aqui faltou, né? 2 km, por exemplo, e aqui 1 km. Dentro do end of speed é determinado normalmente no ponto central também a linha de chegada, chamada de goal, né? Goal não é gol de futebol, não, é goal, A-L, tá? Em inglês seria objetivo, né? Alvo, né? Então esse goal pode ser uma linha, tá? Uma linha, ou pode ser um círculo menor, um círculo com raio, por exemplo, aqui de 200 metros, tá? Então vamos fazer um goal com uma linha. A competição vai dizer se é linha ou se é círculo, se é cilindro, né? O termo que os sistemas utilizam é o termo cilindro, né? Pilão é um termo que nós usamos, mas os softwares em geral utilizam dão nome a esses círculos de cilindro. Beleza. Como é que se dá a competição? Por exemplo, vamos imaginar que a competição disse que o horário da janela, né? A janela abre às 11 da manhã. Beleza. E fecha às 13. Quer dizer que todos os pilotos inscritos podem decolar dentro dessa janela aqui de decolagem, tá? Nem antes, nem depois. Dentro da janela de decolagem é determinado a hora do start. Por exemplo, meio-dia. Então, como é que se dá a competição? Vamos imaginar que eu decolo aqui às 11, eu posso voar onde eu quiser, posso voar... Em geral, o start, esqueci de falar uma coisa, né? O cilindro do start, em geral, a rampa fica no meio dele, tá? No meio, em alguma posição dele. Mas também a rampa de decolagem pode estar fora dele, tá? Vamos colocar uma rampa de decolagem fora. Rampa. Tá? Então o piloto decola aqui e ele pode voar onde ele quiser, tá? Beleza? Inclusive pode entrar aqui no start se ele quiser. Se a rampa estiver dentro do start, ele pode sair se ele quiser. Só que, dado o horário meio-dia de start, ele tem que estar dentro desse cilindro para valer, para a competição dele valer, senão ele queima o start. Então deu meio-dia e ele quer seguir o voo, se ele estiver fora, ele tem que entrar e sair. Se ele estiver dentro, ok, deu meio-dia em diante, ele pode sair. E aí temos as linhas otimizadas. Linhas otimizadas é a menor distância entre aonde ele está, tá? Se ele estiver aqui, a menor distância seria isso aqui, né? Se ele está aqui, seria esse ponto. A linha otimizada, o aparelho vai te dar sempre a menor distância, o caminho mais curto para você chegar no próximo pilão, no P2. Em geral, nem sempre, em geral não, né? É normal que a linha otimizada não seja o melhor caminho. Por exemplo, se tiver uma cordilheira aqui, ó, né? E aqui é um vale, talvez seja melhor o piloto fazer uma volta, né? Para ganhar altura aqui na cordilheira, né? Então isso faz parte da estratégia do piloto. Então ele tem que entrar nesse pilão, tá? E sair. Ele pode ficar aqui dentro se quiser, procurando mais térmica, mas ele tem que bater o pilão, tem que entrar. Entrou, saiu, vai para o próximo. Quando ele chega no último pilão, que é o end of speed, aqui é importante notar uma coisa. Uma vez que ele cruzou aqui a linha do end of speed, o tempo de prova dele é congelado. Ou seja, já se definiu qual é o tempo que ele levou para chegar no end of speed, né? Quem tem o menor tempo tem mais ponto. Só que esse tempo ele só vai te dar pontos suficientemente grandes, né, se você conseguir cruzar a linha, tá?
Então, uma vez que você cruzou o end, você pode demorar o tempo que for aqui dentro do end sem cruzar a linha, não tem problema, não vai atrapalhar em nada. Todos os outros pilotos podem chegar na linha antes de você, mas se você cruzou o end primeiro, você está na frente deles. Não estamos considerando os pontos de liderança, é outro assunto, mas desconsiderando pontos de liderança, você está na frente deles. Você tem que cruzar a linha até fechar a janela de prova, que em geral é às 17 horas ou 17h30. Pode ficar fazendo hora aqui à vontade. Desde que antes das 17 você cruze a linha, aquele tempo que foi congelado quando você atravessou o end é o tempo que está valendo para você. Perfeito? E assim acabou a prova. Tem pontos de liderança, tá? Em geral no início da competição, do trajeto, o fator de liderança é pequeno, os pontos não são constantes, eles vão variando ao longo da prova. No meio da prova é onde o fator de liderança é 100% e no final menos pontos de liderança. Então é interessante você poder, se você puder, liderar a prova no meio da prova, né? O Flymaster novo já te diz lá o fator de pontos de liderança à medida que você vai percorrer na prova. Eu acredito que os aplicativos de celular também tenham essa opção. Beleza? Então, com o ponto de liderança, nem sempre o primeiro a cruzar o end of speed vai ser o primeiro, e obviamente conseguir cruzar a linha, vai ser o primeiro colocado da competição. Se ele por acaso ficou atrás do segundo colocado e o segundo colocado chegou no end pouca coisa depois desse primeiro, esse segundo colocado, por ter liderado a prova, vai provavelmente ficar na frente do primeiro, né? Vai ser primeiro colocado porque ele liderou a prova. Liderar uma prova é difícil, porque você não tem ninguém mapeando para você, né? Você tem que tomar as decisões por conta própria. Então tem que ser premiado por isso. Então existem os pontos de liderança. Perfeito? Eu acho que era isso. Uma prova é muito simples, é isso que funciona uma prova Race to Go, né? O nome da modalidade. Beleza? Ok. É isso.